O nosso grupo é o 7, composto pelos integrantes Maria Raíssa, Naira Santos, Gabriel Botelho e o Gabriel Muniz. Vamos falar sobre o distúrbio do trato respiratório superior, que é da disciplina de Medicina do Trabalho, ministrada pelo professor mestre Djalma Ribeiro Costa. Falando agora sobre as vias respiratórias superiores, elas contribuem bastante para a função respiratória, né? Por proporcionar o condicionamento do ar, filtração, o monitoramento sensitivo de um ambiente circundante, né? E essas estruturas, elas são bem vulneráveis aos efeitos dos irritantes e substâncias alergênicas inaladas. É notável que o número crescente de evidências liga o desenvolvimento da rinite com a asma, tornando a prevenção, que no caso, que é reconhecer precocemente, né, da inflamação das vias respiratórias superiores, o que? Uma prioridade. Agora falando sobre um pouco dessa anatomia funcional das vias superiores, vamos ver que as vias respiratórias superiores elas vão se estender das narinas até a laringe, como a gente pode ver aí na figura ao lado, né? E o que acontece? Essa área de superfície dessas cavidades nasais vai ser aumentada pela presença de conchas nasais, que nada mais é do que os cornetos. E aí vai ampliar a capacidade de condicionamento e filtração do ar pelo nariz, né? Vai filtrar mais. E a cavidade nasal anterior, ela vai ser revestida por um epitélio escamoso, né? Na região posterior, a extremidade da concha nasal inferior. E esse epitélio ele vai se transformar em um epitélio ciliado, né? Cheio de células secretoras, glândulas mucosas e vasos de capacitância venosa. A vasculatura nasal, ela vai responder a uma variedade de fatores humorais e neurais, alterando a espessura da túnica mucosa nasal e vai afetar o fluxo do ar das vias respiratórias superiores. Esses estímulos, eles também vão afetar a secreção glandular e vão dar origem a dois principais sintomas associados, né, que vai ser rinorreia e obstrução do fluxo aéreo. Uma área na parte superior de cada cavidade nasal é dedicada ao neuroepitélio olfatório, que é o nervo craniano 1, e a única porção do sistema nervoso central exposta diretamente ao ambiente e que ele vai se regenerar continuamente ao longo do ciclo da vida do indivíduo, né? O que acontece nas cavidades nasais e oral, assim como as túnicas mucosas, elas também são totalmente inervadas pelo nervo trigêmeo, né? Que é o nervo craniano 5, que vai gerar o quê? Vai gerar aquelas sensações de temperatura, estímulo mecânico, irritação química. As funções das vias respiratórias superiores, que é o que a gente vai falar agora, é que o trato respiratório ele realiza diversas funções fisiológicas, que são essenciais, e nelas vão incluir o condicionamento do ar, filtração, defesa microbiana, sensibilidade, fonação, como a gente vê aí no quadro que eu coloquei no slide. E durante a fração de 1 segundo em que o ar expirado percorre as vias respiratórias superiores, sua temperatura é ajustada à temperatura corporal e sua umidade é relativa e regulada a 75% a 80%. Né? E essas alterações físicas no ar expirado ajudam a minimizar o estresse térmico e osmótico sobre a árvore bronquial. Como eu coloquei aí no quadro, né? Vamos ter as funções gerais, as específicas, né? Que eu falei, e tá bem especificadinho aí. O trato respiratório superior, ele realiza diversas funções fisiológicas essenciais à vida humana, tá bom? Nessa figura que eu coloquei aí, a gente vai ver a hidrossolubilidade e o local de impacto inicial dos irritantes das vias respiratórias. Poluentes altamente hidrossolúveis se dissolvem rapidamente na água contida na túnica mucosa e alertam o indivíduo para a presença de poluentes por meio da irritação do trigêmeo. Como a gente vê aí, né, no quadro, na imagem, hidrossolubilidade, nível inicial de impacto e os compostos. Que, por exemplo, a gente vai ver aí que a elevada área de superfície dessas conchas nasais e o alto conteúdo hídrico do muco nasal fornece um mecanismo de fricção para a limpeza dos poluentes do ar hidrossolúveis, né? E aí a gente tem alta, média e baixa. Na parte alta, a gente vai ter aí, como está desenhado, olhos, nariz, faringe, laringe.
Na média, traqueia e brônquios, baixa, brônquio, bronquíolos e alvéolos. E aí na alta são os compostos de aldeídos, amônio, dióxido de enxofre, na média o cloro, e na baixa ozônio, dióxido de nitrogênio e fosgênio. Então, portanto, né, depende da concentração e da duração da exposição. Gases e vapores hidrossolúveis podem exercer seu efeito inicial ou principal sobre as túnicas mucosas do nariz, garganta e túnicas conjuntivas também. Continuando um pouco sobre as funções, né? As funções sensitivas das vias respiratórias superiores, elas são duplas, né? Como olfato e percepção de irritabilidade. A percepção do odor, mediada pelo nervo olfatório, vai contribuir para a qualidade de vida, permitindo que o indivíduo consiga apreciar fragrâncias e incrementando o paladar primário na apreciação do alimento. O olfato ele vai desempenhar uma função de segurança. Indivíduos que não são capazes de perceber o odor, que é anósmicos, não podem distinguir o alimento fresco do estragado. Então é muito importante. E nem consegue perceber que uma luz piloto do gás de sua cozinha queimou ou sentir que o filtro respiratório ficou saturado com vapor odorífero, contra o qual tem que ser protegido. Então é uma questão de proteção, né? A irritação do trato respiratório superior, né, que é conduzida pelo nervo trigêmeo, como eu falei, ela pode ser protetora, então ela tem essa função de protetora, no sentido de que a irritação do nariz e da garganta, como também do olhos, vai desencadear o comportamento de fuga durante um acidente industrial, né? E antes que possa ocorrer danos ao pulmão. Ou seja, a pessoa vai conseguir fugir antes de fazer algum mal para o pulmão, ficar muito tempo exposto ali. Então, é protetora. E nos casos de exposições de baixo nível, a irritação trigeminal, que é trigeminal, olhos, nariz e garganta, coletivamente conhecido como irritação sensitiva, poderá apresentar interesse na saúde primária, né? E, na verdade, representar um importante complexo de sintomas na chamada de síndrome da instalação da doença. Vamos falar sobre as condições ocupacionais e ambientais nas vias respiratórias superiores. Uma variedade de efeitos sobre a saúde relacionada à exposição ocupacional e ambiental envolve as vias respiratórias, né, superiores. E as estruturas potencialmente afetadas incluem o quê? Né? Eu vou passar aqui o slide e eu vou mostrar um gráfico onde a gente vai entender quais essas estruturas são afetadas. Aí está o gráficozinho que eu coloquei, né? Que tem lá. O que acontece? As estruturas potencialmente afetadas incluem o quê? Cavidade nasal, seios paranasais, nervos sensitivos, tubas auditivas, trompa de Eustáquio, orelha média e a laringe. E aí nesse gráfico a gente consegue ver as condições, né? Por exemplo, do aparelho sensitivo, as condições, disfunção olfatória, irritação sensitiva e por aí vai. Vamos lá, seios paranasais, consegue ver as condições, sinusite, câncer de cavidade nasal e seios paranasais. Então tá bem aí nesse gráfico, que vai mostrar os efeitos sobre a saúde das vias respiratórias superior associada a agente ocupacional e ambiental. Falando aqui sobre a rinite alérgica ocupacional e ambiental, 5 pontos abordados aí. No caso, rinorreia, obstrução do fluxo aéreo nasal, prurido, que é coceira nasal e espirros. Os sintomas podem ocorrer sazonalmente, intermitente ou persistentes, né, de forma contínua. Os aeroalérgenos comuns encontrados no ambiente geral incluem pólen, esporo do mofo, alérgeno relacionado a animais, né? Esses alérgenos eles são responsáveis pela rinite alérgica ocupacional, eles são idênticos aos que produzem a asma ocupacional e incluem tanto substâncias de alto quanto baixo peso molecular. E o diagnóstico vai envolver uma realização de testes confirmatórios da alergia, né? Aqui, falando sobre essa exposição, né, ocupacional e ambiental, coloquei um quadro aí que tirado do livro, né, que alguns agentes associados à rinite alérgica ocupacional,
né? Que são os alérgenos do local de trabalho que produzem rinite alérgicas, podem ser os alérgenos normalmente encontrados com exposição incidental aos mesmos no ambiente de trabalho, né? Como, por exemplo, exposição de um jardineiro ao pólen, de gramíneas, ou agentes incomuns encontrados apenas nos ambientes industriais, como a exposição de um trabalhador da indústria de plásticos ao anidro trimelítico. E aí nessa figura vem mostrando a classe geral, que são aqueles de alto peso molecular, baixo peso molecular, quais são os agentes específicos e a ocupação afetada. Um exemplo aí, não vou ler todos porque senão demora muito. Classe geral, alto peso molecular. Aí a gente vai lá para o agente específico. A farinha de panificação, proteínas animais, enzimas e a ocupação afetada. Quem que tem lá o agente específico da farinha? Os padeiros, né? São os suscetíveis. Os proteínas dos animais, cuidadores dos animais de laboratório. Enzimas proteolíticas, aí a ocupação afetada, equipe veterinária, fabricante de detergente, né? Então, tudo isso aí é o que vai ver do alto peso molecular, floristas. Nessa figura que eu peguei, fala sobre a classificação da rinite ocupacional análogo ao da asma ocupacional, conforme proposto, né? Conforme proposto da European Academia de Alergia, né? E Clinical Immunology, não sei muito falar inglês. Que fala o que? Tá mostrando o que no quadro? Muito simples. Que a rinite ela é relacionada com o trabalho. Tem a rinite na qual o trabalho vai ser a causa direta e tem a rinite no qual o trabalho vai provocar a exacerbação. Ou seja, a pessoa já tem a rinite, mas o trabalho vai exacerbar, né? Na causa direta, a rinite ocupacional, ela vai ser causada pelo trabalho. Quando a pessoa já tem, ela vai ser exacerbada pelo trabalho. E o que acontece? Quando ela é na causa direta, a rinite ocupacional ela tem um período de latência, ela vai ser mediada pelo IgE e não mediada por IgE. A rinite ocupacional não alérgica, sem latência, exposição única, exposição múltiplas e rinite corrosiva. Falando sobre os metabolismo e o mecanismo de ação, em indivíduos sensibilizados, o antígeno específico ele pode iniciar a desgranulação de mastócitos da túnica mucosa nasal, levando à imediata liberação de mediadores pré-formados, como a histamina, heparina, triptase e fatores quimiotáticos leucocitários. Uma reação de fase tardia, né? Ocorrendo de 2 a 6 horas mais tarde, libera o quê? Leucotrienos, prostaglandinas e citocinas. E os efeitos desses mediadores vão incluir secreção glandular, que no caso é a rinorreia, que a gente falou, estimulação nervosa, que é o prurido, coceira nasal e espirros, vasodilatação, que é quando tem congestão. Olha como isso é importante, né? Vai ocorrer essa vasodilatação, que é congestão, e quimiotaxia, inflamação. Quimiotaxia é inflamação, tá? É importante também a gente falar que as túnicas mucosas do nariz e túnica conjuntiva, elas são contíguas e geralmente afetadas pela mesma exposição do antígeno, portanto, rinoconjuntivite. Nessa tabelinha aí dos achados clínicos, é bem para facilitar o entendimento, tá? No caso, a gente vai ver sinais e sintomas, achados laboratoriais, estudos de imagem, testes especiais, exames especiais. Então, nos sinais e sintomas, a rinite alérgica ela vai se manifestar geralmente por sintomas de rinorreia, obstrução do fluxo aéreo nasal, prurido nasal e espirros. Os sintomas eles podem ocorrer de forma intermitente ou de forma persistente. E os sinais vão incluir edema de mucosa nasal, conchas nasais descoradas, secreção nasal aquosa e abundante retenção de muco. Já nos achados laboratoriais, vamos ter eosinofilia de citologia nasal, teste epicutâneo de pulsão da pele positivo, presença de IgE alérgeno específico em teste in vitro, IgE sérica totalmente aumentada, achado variável, eosinofilia periférica, achado variável.
Os estudos de imagem vamos ter aumento da espessura das conchas nasais, que podem ser observadas na tomografia computadorizada. E os testes especiais, que a gente vai ter os medições de picos do fluxo respiratório nasal e vamos ter também os testes sensitivos. Esses de fluxo respiratório nasal, né, medições de pico, é um teste ambulatorial, auto-administrável e representa uma validação objetiva dos sintomas de alteração cruzada e ele pode ser utilizado durante períodos adjacentes de afastamento do alérgeno e da rotina normal de trabalho para auxiliar o estabelecimento de uma etiologia ocupacional. Já os sensitivos, eles são qualitativos e quantitativos da função olfatória e podem ajudar a registrar a resposta ao afastamento do alérgeno e a terapia médica. Nos exames especiais, temos a rinolaringoscopia, né? Que é o que? A rinolaringoscopia flexível com fibra óptica permite que o médico examinador visualize os ósseos dos seus paranasais e a laringe e a fenda olfatória, assim como avalia a presença de pólipos nasais também, né? Então esse gráfico, essa tabela está bem explicativa com cada um. No diagnóstico diferencial, a gente vê a rinite irritativa ou induzida por agentes irritantes, pode ser rinite não alérgica, infecção viral do trato respiratório superior. Então, isso aí, tá? E na prevenção, o afastamento do alérgeno, ele deve ser um componente importante da terapia, né? Tem que afastar esse alérgeno, tanto para controlar os sintomas nasais, quanto para prevenir a progressão da rinite alérgica para a asma, né? Ou seja, tem que controlar, tem que afastar o alérgeno, porque tem que prevenir essa progressão da rinite alérgica para uma futura asma. Em termos de aeroalérgenos ambientais, as principais exposições na esfera de controle de pacientes são os alérgenos persistentes encontrados no ambiente doméstico ou escritório. No local de trabalho industrial, o monitoramento das instalações e o uso dos equipamentos de proteção individual, eles poderão ser suficientes para controlar essas exposições, né, a esses antígenos. Só que alguns indivíduos poderão necessitar de uma nova avaliação, e particularmente na presença de sintomas respiratórios torácicos ali concomitantes. Mas, em alguns casos, substâncias químicas ou processos substitutos têm sido eficazes para melhorar o risco de sensibilização ocupacional. Após uma incidência máxima de sensibilização de profissionais da saúde ao látex da borracha natural, né, como a gente vê ali na luva, em meados da década de 90, por exemplo, o aumento do uso de luvas sem látex levou a uma notável redução dos novos casos, né? E de luvas hipoalergênicas e de látex sem talco. Já melhorou muito, né? Para quem tem essas alergias aí, que é praticamente muita gente da população tem. E sobre o tratamento? O tratamento, as terapias médicas, né, para rinite alérgica, inclui o uso de medicamentos orais, que são antihistamínicos e inibidores de leucotrienos. Medicamentos tópicos, corticoides nasais, cromolina sódica, não utilizada no Brasil. Antihistamínicos e bloqueadores colinérgicos, né? Lavagem com soro fisiológico, tópico também é muito bom. Tem sido usados como um tratamento adjunto às medicações tradicionais. Como a gente vê aí na foto, né, ao lado. Tem o Alegra D, que pode tomar, tem o Montilec, muito bom também. E aí vai fazer de acordo com o que o paciente está sentindo. Ideal é lavar o nariz com soro, higienizar. Você pode ter aquele Avames que é muito bom, que você pode estar usando, que ele é um corticoide tópico, né? Com o Alegra, aí você usa o Avames, usa o Montilec, tudo isso são tratamentos para rinite alérgica. Entre os antihistamínicos orais, os medicamentos de segunda geração, eles permitem aos pacientes controlar seus sintomas, né? E ao mesmo tempo manter produtivo e alerta. Esses incluem a fexofenidina, loratadina, que é muito usado,
desloratadina, ceritinizina e levocetirizina. Inclusive, eu tô agora com a crise de rinite alérgica. São necessárias aproximadamente 2 semanas de tratamento antes que seja observada essa resposta ideal do medicamento tópico anti-inflamatório, que é corticoide, cromolina ou agentes antihistamínicos, né, entre outros. Os descongestionantes tópicos nasais, eles devem ser evitados, tá bom? Exceto em casos de controle muito breve de sintomas agudos. A terapia contínua com descongestionantes tópicos representa um risco de taquifilaxia e de congestão de rebote, né? Uma rinite medicamentosa. Esses descongestionantes tem que ter muito cuidado com o uso dele. A gente vê muito pessoas usando o Nelsoro e aí ele dá o efeito rebote. Aí ele dá a sensação de que tá tudo liberado ali, né? A respiração, mas não é bem assim, né? Dá ali a congestão de rebote, né? Que no caso a pessoa vai adquirir uma rinite medicamentosa. No caso de paciente que se queixa de secreções ambulantes, poderá ser indicado o uso de um spray nasal de brometo de ipratrópio, um bloqueador colinérgico. E a eficácia da terapia de sensibilização, injeções de alergia, tem sido mais bem avaliada para os casos de aeroalérgenos, né, comuns do que para sensibilizadores ocupacionais. Os pacientes que preferirem fazer lavagens com soro fisiológico deverão utilizar produtos comerciais ou estarem cientes em relação aos perigos da contaminação bacteriana em preparações domésticas. Ou seja, tem que estar bem higienizado para essa lavagem aí, nasal com soro fisiológico. É muito, muito bom também para estar ali limpando a cavidade nasal e posteriormente colocando algum spray tópico para melhorar essa inflamação. Sobre o prognóstico. A prática de afastamento do alérgeno, né, que é o que a gente falou no slide passado, e a ausência da progressão para rinocinusite, a rinite alérgica ela possui um excelente prognóstico. A rinite alérgica ocupacional não tratada poderá ser o prenúncio do subsequente desenvolvimento de uma asma ocupacional. Dados limitados relacionam a rinite alérgica com a apneia do sono obstrutiva. A obstrução nasal de alto grau predispõe à respiração oral, escapando das funções de filtração e de condicionamento do ar das vias respiratórias superiores. E isso pode representar um dos mecanismos pelo qual a rinite e a gravidade da asma estão ligadas. Ou seja, rinite e a gravidade da asma estão ligadas. O edema da mucosa nasal também poderá incluir os ossos dos seus paranasais e orelha média do auditivo. A oclusão dos ossos vai levar ao desequilíbrio da pressão, efusão e infecção eventual, sinusite ou otite média. Falando sobre a rinite irritativa, ocupacional e ambiental, que aqui vamos falar agora. Nos fundamentos do diagnóstico, a gente tem irritação nasal, secura, incômodo, queimação, rinorreia, obstrução nasal. Tem pressão facial e olfato reduzido, hiperemia da mucosa é um sinal comum, erosões pontuais do septo nasal, perfuração do septo, né? Ocorre na ausência de sensibilização específica, embora possa ocorrer com a rinite alérgica. Mostra relação com a dose, alterações citológicas compatíveis com a rinite irritativa têm sido documentadas entre moradores urbanos, cuja exposição primária ocorre em níveis elevados de oxidantes fotoquímicos, né, que é a poluição. Falando sobre as considerações gerais, né, a gente colocou aí esse quadro falando sobre os irritantes ambientais, que aí, no caso, né, é o que? Os olhos, o nariz, e a garganta, eles são sensíveis aos irritantes químicos, né? Com a irritação sensitiva representando o complexo de sintomas mais comumente observados nos ambientes de trabalho difíceis. E os tipos de irritantes químicos no ar doméstico ou do escritório vão incluir produtos de combustão, né? Compostos orgânicos voláteis, tá bom? Que no caso, os ambientes industriais, eles oferecem aos trabalhadores uma faixa ainda mais ampla de irritantes transportados pelo ar,
com maior parte dos níveis de exposição permissíveis, baseando no poder de irritação do composto, né, em questão ali. Então, formas extremas de rinite irritativa industrial, rinite corrosiva, ocorrem em chapeadores e em outros trabalhadores expostos ao ácido crômico, que possam desenvolver ulceração na mucosa nasal e até a perfuração do septo, né? Ou seja, pode chegar até perfurar esse septo. E a exposição ambiental à poluição fotoquímica do ar pode produzir alterações inflamatórias objetivas das vias respiratórias superiores, incluindo metaplasia escamosa. E os agentes irritantes representativos ambientais e ocupacionais estão relacionados, né? No caso que a gente colocou aí no quadro, né? Nesse quadro aí que tá aí, que é dos irritantes ambientais. Que a gente pode ver o que? A origem ou classe, o poluente específico e o comentário, né? Um exemplo daí é desse primeiro, vamos ver, produtos de combustão, poluente específico, fumaça do tabaco ambiental, óxido de nitrogênio, qual é o comentário? Mistura complexa de vapores, gases e partículas, pode ser fornos e aquecedores não ventilados, descarga de veículos, tá bem aí especificado nesse gráfico. Já nesse outro quadro aí que a gente colocou, são os irritantes ocupacionais relacionados, que a gente vê a ocupação e o irritante. Por exemplo, a ocupação tem agricultor, zelador, bombeiro, trabalhador do ramo alimentício, profissional da saúde, e aí vai. E os irritantes, os agricultores, amônio, dióxido de nitrogênio, sulfeto de hidrogênio, dos profissionais de saúde, glutaraldeído, formaldeído, né? Dos bombeiros, fumaça, que eles enfrentam quando vão apagar uma chama, liberação de materiais nocivos. Então aí tá, a ocupação e o irritante, né? Bem esquematizado nesse quadro. Os sinais e sintomas persistentes da rinite após uma única exposição de alto nível à substância irritante têm sido chamados de síndrome de disfunção reativa das vias respiratórias superiores, né? No caso são os RUDs em inglês. Esse diagnóstico ele é análogo à condição das vias respiratórias inferiores, conhecida como síndrome de disfunção reativa das vias respiratórias, que no caso RADS em inglês, ou asma induzida por agentes irritantes. Ao contrário da RADS, a RUDS não possui critério diagnóstico objetivo, sendo seu diagnóstico baseado apenas nos critérios clínicos. Agora a gente vai falar sobre o metabolismo e o mecanismo de ação, né? A irritação, ela envolve um espectro de efeitos, incluindo irritação sensitiva subjetiva, estimulação de reflexos neurogênicos, lesão tecidual real. Os reflexos neurogênicos, desencadeados por estímulos físicos ou químicos, eles também são proeminentes em uma variante da rinite não alérgica, conhecido como rinite vasomotora. A estimulação dos aferentes do nervo trigêmeo, que são sensíveis ao baixo pH, aos mediadores inflamatórios endógenos, como a bradicinina, e a diversos irritantes químicos, leva a dois principais tipos de resposta reflexa. Reflexos parasimpáticos, conduzido pelo nervo facial, né, que é o nervo craniano 7, e o reflexo do axônio, uma resposta antidrômica envolvendo neuropeptídeos liberados pelos aferentes do nervo trigêmeo. Aí, a gente fez um esquemazinho explicando, no caso, os reflexos, que podem ser parasimpáticos e axonal. Os parasimpáticos, rinite gustatória, nariz de esquiador, na rinite gustatória, rinorreia aquosa e abundante, decorrente da ingestão de alimentos apimentados. Nariz de esquiador, rinorreia aquosa, sem resposta ao ar frio e seco. E os parasimpáticos, bloqueio, agente anticholinético tópico, brometo de ipratrópio, tá? E no axonal, vai ter liberação da substância P, que vai desencadear fortemente a secreção glandular e a dilatação vascular. Nos achados clínicos, a gente também colocou aí para facilitar, fizemos um quadro falando sobre os sinais e sintomas, achados laboratoriais, estudos de imagem, testes especiais e exames especiais. Sinais e sintomas. A rinite irritativa é caracterizada pela irritação subjetiva, geralmente expressa como secura, dor, queimação, né? E o prurido e os espirros não são sintomas típicos, tá bom?
A rinorreia e a congestão nasal, obstrução do fluxo aéreo, são sintomas secundários, né, reflexos, que ocorrem variavelmente entre os indivíduos afetados pela rinite irritativa. Todos os sintomas da rinite irritativa são variáveis e incluem irritação nasal, que vai ser secura, dor, queimação, né? A rinorreia, obstrução nasal, pressão facial e olfato reduzido. Hiperemia da mucosa é um sinal comum, a hiperemia. Poderão ser observadas erosões pontuais do septo nasal. As erosões nasais, assim como a perfuração do septo, podem ocorrer em exposições concentradas e prolongadas a aos irritantes transportados pelo ar. Essa rinite tem sido chamada também de rinite corrosiva, que ela é quando ela perfura o septo, a gente chama ela de rinite corrosiva, tá? Os achados laboratoriais vai ser o predomínio de leucócitos polimorfonucleares, neutrófilos, no esfregaço nasal. Aí, estudo de imagem é a TC, né, que a gente vai poder ver uma hipertrofia dessas conchas nasais, vai ter presença de congestão reflexa. Testes especiais, medições do pico de fluxo respiratório nasal, teste sensitivo. Rinolaringoscopia flexível com a fibra óptica, tá? Que são os exames especiais. Dando continuidade à apresentação, a gente vai falar do diagnóstico diferencial da rinite irritativa ocupacional e ambiental, que vai incluir a rinite alérgica, a rinite não alérgica e a infecção viral do trato respiratório superior, onde todos vão ter basicamente os mesmos sintomas, né, que é a obstrução nasal, a coceira, espirro, coriza. Mas a rinite alérgica ela vai apresentar principalmente espirros e coceiras, e a não alérgica, a obstrução nasal e a coriza. E no caso da infecção viral do trato respiratório superior, vai ter um patógeno ali envolvido. A prevenção ela deve ser feita principalmente limitando a exposição ocupacional permissível para evitar os efeitos desses irritantes químicos, né? Principalmente a irritação sensitiva. O tratamento ele deve ser feito com a redução da exposição, porque enquanto houver a exposição, aquele irritante vai haver ali um processo de irritação e ocasionar na rinite. Medidas de apoio inespecíficas, como lavagem nasal com soro fisiológico, uso de corticoides tópicos, bloqueadores colinérgicos tópicos, como brometo de pratrópio, no caso da rinorreia eminente. E em pacientes atópicos, o controle da rinite alérgica intercorrente, seja ela de origem ocupacional ou não ocupacional, para que possa reduzir a reatividade aos irritantes químicos. Excetuando a rinite corrosiva com perfuração do septo nasal, o prognóstico da rinite irritativa após a redução da exposição é excelente. Saindo da rinite irritativa, agora a gente vai falar da rinite não alérgica, ocupacional ou ambiental, que ela envolve uma variedade de entidade, onde vai incluir a rinite vasomotora, a rinite endócrina, a rinite medicamentosa, a síndrome da rinite não alérgica com eosinofilia, dentre outros tipos. E os mecanismos que vão originar a hiperreatividade nasal, eles não são muito conhecidos. Como que vai ser fundamentado o diagnóstico da rinite não alérgica? Vai ser a partir de sintomas da rinite vasomotora, como rinorreia, obstrução nasal, pressão facial e olfato reduzido. Não vai existir achado físico característico da rinite vasomotora, e o exame diagnóstico vai dar negativo para a alergia, além da ausência de células inflamatórias no esfregaço nasal. A rinite vasomotora ela é uma subcategoria da rinite não alérgica, que é um termo usado para descrever a reatividade nasal aumentada aos estímulos inespecíficos físicos e químicos. Dentro dos estímulos físicos, os mais relevantes vão ser a baixa umidade, extremos ou rápidas alterações da temperatura e movimentação excessiva do ar. Ligada também a esse diagnóstico vai estar a rinite gustatória, que é uma rinorreia em resposta à ingestão de alimentos apimentados, e também a rinite da luz brilhante, que é quando uma pessoa olha para o sol, uma luz
forte, ela dá aqueles espirros, aquele reflexo de espirro, né? E as ocupações de risco para esses tipos de rinites vão ser em trabalho em ambiente externo, biotecnologia e processamento de alimentos, porque geralmente as salas vão ser frias. A patogênese da rinite vasomotora, ela não é muito conhecida. Alguns estudos falam da superatividade parasimpática, que vai ser responsável pela hipersecreção. Os sintomas da rinite vasomotora vai ser variável, podendo incluir olfato reduzido, obstrução nasal, rinorreia, pressão facial. Não vai existir um achado físico característico da rinite vasomotora. Dentro dos achados laboratoriais, o exame diagnóstico vai dar negativo para alergia e vai ter também a ausência de células inflamatórias no esfregaço nasal. Dentro do estudo de imagem, na presença da congestão reflexa, vai haver hipertrofia das conchas nasais, que vai estar visível na tomografia computadorizada. Dentro dos testes especiais, pode ser feita medição do pico de fluxo inspiratório nasal, que se houver uma congestão subjetiva eminente, a resposta à exposição no local de trabalho ou ambiental, as alterações na patência nasal relacionada com a exposição poderá ser documentada utilizando um tipo de medidor. A provocação nasal com ar frio e seco também pode ser realizada, porque quando exposto ao frio e seco, os indivíduos com esse tipo de rinite geralmente vai ter uma congestão, vai sofrer uma congestão do que os valores normais. Ou pode ser feito também um desafio com histamina. Onde a histamina ela é usada em doses tituladas para documentar reatividade nasal inespecífica. E pode ser feito também um desafio com alérgico nasal, que é indicado para alguns indivíduos com sintomas da rinite, reagindo à instalação local do antígeno no nariz, apresentando simultaneamente reatividade negativa no teste cutâneo e ausência de IgE sérica. Dentro do diagnóstico diferencial, a gente pode incluir a rinite alérgica, a rinite irritativa e a infecção viral do trato respiratório superior. Não se sabe uma prevenção primária para a rinite vasomotora. O ato de evitar os extremos de temperatura e umidade, assim como evitar a exposição à substância química irritante, vai fornecer um alívio sintomático a alguns indivíduos. O tratamento vai incluir o uso tópico de esteroides selecionados, como propionato de fluticasona, o dipropionato de beclometasona, antihistamínicos e bloqueadores colinérgicos, como brometo de ipratrópio. O prognóstico da rinite vasomotora ele é muito cauteloso. Acredita-se que pode haver um alívio duradouro após a dessensibilização com capsaicina. Agora a gente vai abordar as doenças dos seios paranasais. Dentro das doenças dos seios paranasais, a gente tem a sinusite, que ela pode afetar apenas um ou vários seios, uni ou bilateralmente. Ela é classificada como aguda, quando tem até 4 semanas de duração, intermediária, que é de 4 a 12 semanas, e crônica, quando passa de 12 semanas. Os sintomas primários eles são congestão nasal, pressão facial, secreção nasal purulenta, olfato diminuído e sintomas sistêmicos, como a fadiga e raramente a febre. Os achados da tomografia computadorizada vai incluir espessamento mucoperiósteo, níveis de ar úmido e obstrução do complexo osteomeatal.
A polipose, ela poderá representar um achado associado. A sinusite, ela tem sido relacionada com a incidência e a gravidade da asma, e o papel da sinusite na origem das dores de cabeça, ele é controverso. Tanto a rinite alérgica quanto a irritativa, elas podem progredir para uma rinocinusite. De acordo com dados epidemiológicos, os fumantes ativos eles vão apresentar o maior risco de desenvolver sinusite, tanto aguda quanto crônica. Observações feitas em trabalhadores que lidam com temperos, cânhamo, que é uma planta espécie da cannabis sativa, grãos e farinha, e com aqueles que lidam na colheita de vegetais, eles apresentaram maiores taxas de prevalência para sinusite. O edema da mucosa nasal, induzido por irritantes e alérgenos, podem comprometer a patência dos ósseos dos seios paranasais, acarretando o desequilíbrio da pressão, a efusão e o comprometimento da eliminação de secreções, levando ao desenvolvimento da sinusite. A maior parte desses ataques de sinusite aguda vai resultar de infecções virais do trato respiratório superior, e ela vai ser autolimitada. No caso da sinusite aguda bacteriana, os organismos envolvidos, mais comumente, eles vão ser o Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis. Os Staphylococcus aureus, que são organismos anaeróbicos e gram-negativos, eles são encontrados com menor frequência. A sinusite fúngica invasiva, ela pode ser observada com imunossupressão. E a fúngica alérgica não invasiva, na qual os seios afetados eles são colonizados por uma espécie de fungos, como o Schizophilum comune, que vão atrair eosinófilos. Dentro dos achados clínicos, temos os sinais e sintomas, onde os sinais vai ser sensibilidade dos seios paranasais, frontal e maxilar principalmente, e secreções nasais mucopurulentas visíveis no exame de rotina. Dentro dos sintomas vai ter obstrução do fluxo aéreo nasal, que é a congestão, pressão facial, olfato reduzido e sintomas sistêmicos, como a fadiga e febre variável. Nos achados laboratoriais, vai ter uma anormalidade no hemograma completo com a presença de leucocitose, que é o aumento do número dos leucócitos, assim como as elevações da taxa de sedimentação eritrocitária ou da proteína C reativa, que são medidas inespecíficas e insensíveis na sinusite aguda crônica, já que podem ser encontradas em outras patologias. O estudo de imagem na tomografia computadorizada, vai haver um espessamento mucoperiósteo, níveis de ar úmido e obstrução do complexo osteomeatal. Polipose e erosões ósseas também podem ser observadas. Os testes especiais, vai ter a amostra nasal de óxido nítrico, que os seios paranasais eles servem como reservatório do óxido nítrico. Os níveis nasais de óxido nítrico ele tende a ser mais elevado do que os níveis medidos no aspirado, ou seja, o óxido nítrico nasal tende a cair com a crescente obstrução do complexo osteomeatal, devido a uma obstrução por sinusite e ou polipose nasal. Como diagnóstico diferencial, a gente pode ter infecção viral do trato respiratório superior, dor odontogênica, que é uma dor dentária, enxaqueca, neoplasia dos seios paranasais, corpo estranho nasal, sinusite fúngica invasiva e alérgica, deficiência imunológica persistente do distúrbio mucociliar, como a fibrose cística ou síndrome dos cílios imóveis, e processo granuloso persistente. Como atitudes preventivas, pode ser feito o afastamento da substância irritante e do alérgeno, terapia médica eficaz para a rinite alérgica e a higiene nasal, que é a lavagem com soro fisiológico para os trabalhadores
em ambientes com poeira. Se a gente estiver diante de um caso de sinusite aguda, sem muitas complicações, que se manifesta ali até 10 dias, ela vai ser tratada como uma condição viral. Já os que permanecerem por mais de 10 dias, vai ser tratada com antibiótico. A terapia para rinocinusite crônica, com ou sem a presença de pólipo, vai ser feita com corticosteroides tópicos. Algumas vezes podem ser incrementado com o uso de antagonistas de leucotrienos. Na terapia da sinusite fúngica invasiva, vai ser feita a administração de agentes antifúngicos e na sinusite fúngica alérgica, vai ser feita a administração de corticoide oral. Em alguns casos, pode ser feita a realização da cirurgia nasosinusal endoscópica funcional para fazer uma drenagem eficaz dos seios nasais e melhorar o quadro do paciente. Com relação ao prognóstico, para a resolução da sinusite aguda, vai ser bom, e para a resolução da sinusite crônica vai ser cauteloso. Várias ocupações e exposições impostas têm sido relacionadas com o desenvolvimento de neoplasias malignas dos seios paranasais. Os achados mais graves pertencem aos trabalhadores expostos ao formaldeído e aos indivíduos que lidam com couro, madeira, mas há alguns estudos que têm evidenciado também determinados riscos para os indivíduos que trabalham com refinamento de níquel e cromo e com a galvanização do cromo. Partindo para a patologia laríngea, os sintomas que se referem à fonação, principalmente a rouquidão, disfonia, eles também podem ser observados nos locais de trabalho, no ambiente ocupacional. A rouquidão temporária irreversível, ela pode ocorrer a partir da inalação de substâncias químicas irritantes ou até mesmo pelo uso excessivo da voz, embora o uso excessivo ele seja mais observado em palestrantes, cantores, pode ocorrer também entre empregados de indústrias que precisam gritar para se comunicar em ambiente muito barulhento. A condição mais ameaçadora anunciada pela rouquidão é o carcinoma de células escamosas da laringe, que tem sido associado a diversos tipos de exposição ou ocupações, incluindo a exposição aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que inclui tabagismo, líquidos de trabalho com metal, trabalho em usinas de redução de alumínio, uso de carvão como combustível doméstico para cozinhar, bem como a exposição ao asbesto e o consumo pessoal de etanol. Há duas outras condições ocupacionais extremamente relevantes, como a lesão por inalação significativa de fumaça e a disfunção da prega vocal. Então, após a lesão por inalação significativa de fumaça, pode ser observada estenose da laringe, que é resultante da agressão inicial química, térmica ou secundariamente a intubação prolongada. Além disso, a papilomatose laríngea ela foi descrita como um registro de caso de um médico cuja exposição aparente foi ao papilomavírus humano que foi aerolizado durante a cirurgia a laser. A disfunção da prega vocal ela é uma condição laringiana funcional digna de ser mencionada, que envolve episódios de rouquidão, falta de ar, estridor, geralmente confundido com pieira, globos, que é uma sensação de pressão na garganta ou tórax superior, e a tosse também é bem comum. No ambiente ocupacional, a disfunção da prega vocal ela tem sido observada após exposições a um irritante agudo, dando origem ao diagnóstico de disfunção da prega vocal associada à substância irritante. Com relação à otite média em crianças, há uma incidência aumentada de otite média secretora com efusão, que tem sido observada entre crianças expostas à fumaça do tabaco ambiental, geralmente no ambiente doméstico. Então, qual é o mecanismo? Os mecanismos postulados são focalizados na disfunção da tuba auditiva, com a exposição passiva à fumaça do tabaco, produzindo silestase e congestão da túnica mucosa.
levando ao comprometimento da equalização da pressão, a efusão da orelha média e a drenagem reduzida de secreções da orelha média. Devido ao impacto desse achado, o exame diagnóstico da otite média recorrente em criança sempre deverá incluir perguntas sobre o tabagismo dos genitores. As alterações na função olfatória, tanto temporária quanto prolongada, têm sido observadas entre trabalhadores expostos a uma diversidade de produtos químicos industriais. A disfunção olfatória quimicamente induzida ela vai compreender dois tipos de distúrbios, que são distúrbios quantitativos, que vai incluir a hiposmia, que é a acuidade olfatória reduzida, e a anosmia, que já vai ser a ausência de percepção olfatória. Dentro dos distúrbios qualitativos, vai incluir a agnosia olfatória, que é a habilidade reduzida para identificar odores, e diversas disosmias, que é a percepção olfatória distorcidas. Grupos ocupacionais e exposições nos quais foram identificados distúrbios na detecção ou na identificação de odores, vai incluir indivíduos que trabalham com baterias alcalinas e caldeiros, limpadores de tanques, formuladores de tintas, dentre outros. Várias ferramentas diagnósticas elas vão ser úteis no estudo da resposta nasal aos agentes ambientais. Tais ferramentas são classificadas como rotineiras, que têm o exame físico, endoscopia nasal, teste cutâneo de alergia, tomografias computadorizadas dos seios paranasais. Dentro das semi-rotineiras tem a citologia nasal, a medição do pico de fluxo nasal. Dentro dos centros de referência já vai ter a rinomanometria, teste de eliminação mucociliar nasal, teste de função olfatórias, que vai verificar a detecção e identificação. Dentro dos centros de pesquisa vai ter a lavagem nasal, onde vai ser realizada a contagem de células, mediadores químicos, potenciais negativos da mucosa, medição do fluxo sanguíneo da mucosa nasal. Nosso trabalho foi sobre os distúrbios das vias aéreas superiores. Nossas referências a gente pegou através do livro Medicina Ocupacional e Ambiental, Diagnóstico e Tratamento, aí as referências. E muito obrigada.